Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, atendendo o convite que o Teco nos fez, para contribuir com a construção desse histórico do Memorial da Indústria. Me honra muito estar aqui, é um orgulho para mim poder de alguma forma estar contribuindo com esse registro histórico. Meu nome é Lázaro Anacleto de Souza, eu sou natural de São Gotardo, Minas Gerais. Estou hoje com 66 anos. Inicialmente em Goiás eu estou já desde 1975. Eu vim de Brasília para cá, onde eu estudei na UNB, onde eu fiz lá o curso de administração. E depois na Fundação Getúlio Vargas, também em Brasília, eu fiz um curso de especialização em administração pública em nível de MBA, e entrei na Telegoiás em 1975. Na Telegoiás eu fui gerente de recursos humanos desde o meu início na atuação lá na Telegoiás. Eu comecei sempre na área de recursos humanos, inicialmente na parte de recrutamento e seleção, depois eu passei por desenvolvimento, depois eu assumi o Departamento de Administração de Recursos Humanos. Em 78 eu retornei para Brasília, fui trabalhar na Cibrasem, onde passei 3 anos atuando como também gestor de recursos humanos. Retornei de novo para Goiânia em 1980, para Telegoiás de novo. Aí voltei de novo para a área de recursos humanos, até que, com o processo de privatização, que iniciou no final de 1999, eu optei por ficar na área de telefonia móvel. E na área de telefonia móvel, inicialmente na Telegoiás Celular, eu fui gerente administrativo, depois virou TCO, Telecentro-Oeste Celular, eu continuei como gerente administrativo, indo depois para Brasília, para a Central, quando virou Vivo, eu fui para Brasília, onde eu fui gerente de serviços de âmbito Centro-Oeste Norte. Eu era o gerente de serviço. Nessa função, eu era encarregado da gestão de todos os contratos de vigilância, limpeza e conservação e negociação de sites para instalação de antenas de televisão. Pois bem, em 2005 eu havia saído da Vivo, e retornei para Goiânia, e tinha até como intenção na época cuidar do meu negócio, Quando fui convidado pelo Dr. Paulo Vargas, por indicação de um amigo comum nosso, ele me convidou então para vir trabalhar com ele como um assessor pessoal dele ali, atendendo inicialmente todo um trabalho de complementação do processo de integração que havia sido iniciado em 2004. Então eu comecei em 2005, 5 de agosto de 2005, a minha empresa, eu tenho uma consultoria, a Organiza Métodos e Processos Administrativos, foi contratada para concluir uma série de trabalhos estruturais que ainda estavam em andamento para complementar o processo de integração das áreas meio. Então, inicialmente, eu fiz um trabalho grande de participar de todas as reuniões que o diretor concedia. Eu coordenava todas as reuniões de integração. Nós tínhamos reuniões semanais, onde eram estabelecidas as providências para cada uma das gerências, gerência de recursos humanos, gerência de serviços, gerência de contabilidade. Não tinha ali algumas incumbências que eram então passadas pelo diretor, e eu tinha todo um trabalho de acompanhar, depois emitir os relatórios para ver o andamento dessas providências. Até que em 2007 nós iniciamos o trabalho de implantação do BSC, o Balanced Scorecard,
é um processo que aproxima a área operacional da estratégia da empresa, né? E entre os projetos que estavam concebidos dentro do BSC, tinha um que era a busca da certificação no sistema de gestão de qualidade da ISO 9001-2008, né? Então, na época, eu participei do grupo, né? Foi criado o Comitê da Qualidade, que desenvolveu toda a documentação e a preparação para implantação do sistema de gestão da qualidade. Éramos coordenados pelo Dario Queja, que hoje é o diretor da FATESC, era o Dario que coordenava, e além do Dario tinha a Solange Queja, tinha a Simone, tinha a Cristiane Neves, eu, e nós utilizávamos sempre, em cada oportunidade que estávamos discutindo os documentos, estávamos redigindo as instruções normativas de educação, nós contávamos sempre com a participação de alguém da área de educação para agregar conhecimento técnico específico na elaboração dos documentos. Pois bem, nós fizemos então toda a documentação necessária, a partir das exigências, né, da norma da NBR 9001-2008, né? Constituímos o Manual de Gestão da Qualidade, constituímos todos os procedimentos operacionais e ficou então definido uma estrutura de documentação para efeito da certificação, que era o Manual de Gestão da Qualidade, os procedimentos operacionais ou os POs e as INs, né? Que depois ficou institucionalizado, bem conhecido e tal. Na época, nós tivemos que elaborar 70 documentos básicos, indispensáveis para se fazer o processo de certificação. E todos esses documentos foram elaborados sob a coordenação do Dario, com a nossa participação e com a participação das áreas envolvidas. Então, na época, o Dr. Paulo Vargas optou por não contratar consultoria para fazer esse trabalho, acreditando que nós tínhamos condição, e o crédito que ele nos deu, de fato, nós conseguimos responder bem à expectativa dele, e o fato é que nós preparamos toda a documentação, contratamos a certificadora, na época foi a BRTUV, né? Ela veio aqui, fez toda a auditoria nos nossos processos, e ela na época só constatou a necessidade de uma adequação no nosso processo de tratamento de piscinas. Deu uma não conformidade, nós tivemos que fazer o tratamento dessa não conformidade, e o fato é que um tempo depois que foi estabelecido pela certificadora para que apresentássemos, né, a resposta, a correção das deficiências que ela apresentou, nós conseguimos atender tudo. Eu não me lembro a data em que foi feita a certificação, mas ela foi feita em 2007. Aí teve todo um processo de divulgação disso junto às unidades, teve toda uma solenidade, né? E foi para nós uma grande conquista. Realmente a implantação da certificação foi uma grande conquista. Na sequência, ou antes até, desculpa, nós já tínhamos feito todo o trabalho, e aí também nós participamos como membro da equipe que implantou o BSC, né? Foi quando nós definimos o primeiro mapa estratégico da instituição. Isso eu acredito que foi em 2006, mas depois essas datas eu posso passar corretamente, mas foi em torno de 2006, 2007 certificação. Nós fizemos o primeiro mapa estratégico, né? Fizemos o primeiro mapa estratégico, definimos todos os indicadores de desempenho para medir o cumprimento dos objetivos, definimos os objetivos estratégicos, e aí foi uma grande aquisição para o sistema. Para o sistema FIE como um todo, e o processo de BSC foi implantado no SESI e no SENAI. Tá? Foi implantado no SESI e no SENAI, e também foi um trabalho, nesse caso aí nós tivemos
uma consultoria da Cimetics, que orientou, nos acompanhou toda na implantação, em todo o trabalho de implantação. Aí, como um dos projetos que ficou contemplado dentro do mapa estratégico, tinha um que era clarear e definir as atribuições e competência das pessoas. Para atender esse objetivo, mais uma vez nós fizemos um grande trabalho que foi a implantação das MRCs, Matrizes de Responsabilidades e Competências. Esse foi um trabalho que eu fiz puxando com a contribuição da Magda Ribeiro Marques, uma grande companheira que eu consegui trazer da Telegoiás e que trabalhou comigo aqui, que foi um braço forte me auxiliando na elaboração desse trabalho. Em síntese, nós entrevistamos um grande número de pessoas para descobrir e clarear o que eram as tarefas que cada pessoa fazia. Então, a MRC foi constituída, um documento final, onde nós definimos, né? Matriz. Por que matriz? Porque ela correlaciona responsabilidade e competência. Então nós definimos todas as responsabilidades, ou seja, tarefas. Por exemplo, qual que era a tarefa do auxiliar de apoio que atuava dentro da secretaria escolar? Isso ficou claramente definido, quais eram as responsabilidades ou tarefa dele e que competência ele precisava de ter para desempenhar aquelas tarefas. Então nós definimos também as competências que ele precisava, qual a escolaridade, né? Qual eram as competências. Aí nós trabalhamos tendo como orientação aquela metodologia do chá, que é competência, habilidade e atitude. Então nós definimos competência, que habilidades a pessoa precisa de ter? Raciocínio lógico, ela precisa de ter concentração, enfim, tudo isso foi definido. E que competência ela precisa de ter? Bem, ela precisa de saber operar o Office, né? Saber operar uma planilha eletrônica, tudo isso então ficou definido. No fim, nós chegamos a um trabalho onde nós mapeamos, naquela época, em torno de 140 funções. Existiam dentro do SESI-Senai 140 funções. Com esse trabalho que nós fizemos, nós agrupamos funções similares, enfim, foi um trabalho que ficou pronto em 2010. Em 2010 nós concluímos esse trabalho, ele foi implantado, né? Foi em 2009, final de 2009, esse trabalho foi implantado. As pessoas aderiram à função, assinando um termo de adesão à função. Pois bem, feito esse trabalho, não sei precisar a época certa, a empresa optou por implantar o MEG, Modelo de Excelência de Gestão. O Modelo de Excelência de Gestão era uma metodologia de gestão que estava sendo desenvolvida para implantar no SESI. O nosso diretor, na época, optou que essa metodologia deveria ser implantada no SESI e no SENAI. Aí também nós participamos do grupo que foi fazer a implantação do MEG. Para a implantação do MEG, nós contamos com a consultoria do SENAI de Santa Catarina. Já tinha uma boa experiência nessa área e nós participamos de todo o trabalho de definição dos critérios, né? E eu, na época, fiquei responsável pelo critério pessoas, né? E depois, quando eu assumi a gerência de organização e métodos mais tarde, eu passei a ser responsável pelo critério 7, que é processos, tá? Pelo qual eu sou responsável até hoje, tá? Depois de implantado o MEG, nós tivemos um grande trabalho de avaliação dos resultados que foram obtidos. A empresa, com a implantação dessa metodologia de gestão, deu mais um passo, deu mais uma evolução na sua sistemática de gestão. Um trabalho
Um trabalho que eu fiz assessorando o Dr. Paulo Vargas desde o primeiro instante foi de complementação da estrutura. E nós tivemos aqui em Goiás uma experiência pioneira, que foi a integração das unidades SESI e SENAI. Ou seja, o que isso quer dizer? Uma mesma unidade, ela tem uma estrutura comum, um quadro de pessoal comum, um mesmo gerente, uma mesma estrutura administrativa, e ela administra ao mesmo tempo SESI e SENAI. Logicamente que você tem os técnicos próprios do SESI, os técnicos próprios do SENAI, mas a gestão é uma gestão integrada, tá? Então nós fizemos nessa área aí um grande trabalho de implantação dessas estruturas integradas, e a primeira que nós fizemos, o primeiro trabalho de integração que nós fizemos foi de Niquelândia, a unidade de Niquelândia. Ela estava sendo implantada e ela já nasceu integrada, tá? Na sequência, nós fizemos todo o trabalho de implantação da administração integrada nas demais unidades. Hoje nós temos 7 ou 8 unidades integradas, que são Aparecida de Goiânia. Essa já tinha sido feita a integração quando ela nasceu, ela já nasceu integrada, né? SESI, SENAI. Depois nós fizemos Niquelândia, tá? Depois de Niquelândia, nós fizemos Rio Verde, tá? Depois de Rio Verde nós fizemos Catalão, aí nós voltamos em Minasul, fizemos a integração da unidade de Minasul, depois Barro Alto e ultimamente foi Quirinópolis e Mineiros. O trabalho de integração de unidades, ele envolve a elaboração de um conjunto grande de documentos, começando primeiro com um convênio, que é celebrado entre o SESI e o SENAI para estabelecer as responsabilidades, repartição de orçamento e tal. Depois nós temos o trabalho de definir a especificação das atribuições e responsabilidades, né, da unidade, tá? Fazemos o trabalho de definição do quadro de pessoas, quais são as funções dessas pessoas, o estabelecimento das matrizes de responsabilidade dessas pessoas, tá? Criação do endereço, enfim, um conjunto grande de documentos tem que ser preparado. E consumando o processo de integração, havia sempre uma ida nossa à unidade, acompanhado de todos os gerentes da sede, né? Tanto os gerentes da área corporativa, da área fim de negócio, quanto os gerentes da área de apoio, para sinalizar para a unidade, né, o apoio que estava sendo dado. E nessa oportunidade nós tínhamos uma reunião na unidade onde juntava todos os empregados da unidade e explicávamos o processo, qual que era o objetivo, a finalidade, o que a gente tinha de ganho com isso, e na oportunidade nós conclamávamos as pessoas, né, para acatar o processo, fazer sua parte para que ele pudesse ter o sucesso. Pois bem, aí, mesmo quando eu estava como gerente de recursos humanos, eu ainda dava um suporte ao Dr. Paulo nessa área. Quando foi em outubro de 2010, 1º de outubro de 2010, eu assumi a gerência de recursos humanos em substituição a Sueli, né? A doutora Sueli Porto, que optou por aposentar. O Paulo então me convidou para ser o gerente. Na verdade, eu entrei na função de gerente de recursos humanos para dar um suporte ao Dr. Paulo, na expectativa inclusive de que a minha passagem por ali seria um tempo rápido. A minha ideia não era, porque o Paulo e eu, inclusive, gostava muito do trabalho que fazia na área de organização. Pois bem, lá durante o tempo que nós passamos, lá nós deixamos iniciado uma negociação da implantação de alguns softwares que hoje estão consumados já depois na gestão do Marcelo, né, que é, por exemplo, o meu RH, que abriu para os empregados consultar o sistema, tá? Nós iniciamos um trabalho de parametrização para otimizar melhor a utilização do software FPW, né? FPW de treinamento.
Ok. Lá eu fiquei até abril de 2012. Fui, na época, substituído pelo Juarez, tá? Só que o Juarez ficou pouco tempo, em torno de 90 dias, ele saiu, e aí eu fiquei respondendo pelo Recursos Humanos de abril de 2012 até o início de 2013, quando foi efetivado na função o Marcelo Coviello, que é o atual gerente que está lá, né? Já fui designado para essa função com a responsabilidade de concluir a elaboração do plano de cargos e salário, porque enquanto eu estava na gestão, em junho de 2010, não, em junho de 2011, nós iniciamos a elaboração do plano. Contratei na época um consultor de cargo e salário, o Cairo, né, que trabalhou conosco aqui durante o desenvolvimento de todo esse trabalho. Então, nós iniciamos esse trabalho e ele foi efetivado em janeiro. Em janeiro, ele passou a vigorar a partir de ele foi aprovado em outubro, de 2012 e passou a vigorar a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2013. Tá? Esse trabalho foi um amplo trabalho. Nós aproveitamos para a construção do PCCS todo o trabalho de MRC que havia sido feito. A partir das MRC nós descrevemos o cargo e a elaboração do PCCS sob a nossa coordenação e sob a responsabilidade técnica do Cairo, tá? Envolveu um trabalho amplo de várias etapas. Nós descrevemos, fizemos pesquisa, iniciamos o trabalho fazendo uma visita em todas as unidades para explicar o que era PCCS, uma conceituação, até para evitar de se criar expectativa exagerada em torno desse trabalho, né? Depois nós iniciamos propriamente dito. Aí cumpriu-se aquelas etapas usuais, você descreve os cargos, avalia os cargos, faz a pesquisa, constrói a tabela, escreve o regulamento, enquadra as pessoas na nova tabela, calcula o custo, faz toda a documentação de aprovação, de forma que todo o processo foi apresentado pelo Conselho do SESI e do SENAI em setembro de 2012. Foi aprovado em setembro para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2013. Então esse trabalho foi implantado e ele virou uma ferramenta indispensável na gestão de recursos humanos, né? Aí, depois de implantado o PCCS, o meu foco a partir daí foi na gestão de processos, tá? Nós fizemos um amplo trabalho, aí mais uma vez nós contamos com a consultoria do Senai de Santa Catarina, quando nós fizemos então um amplo trabalho de atualização dos processos. O que é atualizar o processo? É rever o mapeamento do processo, elaborar o fluxograma do processo e elaborar a documentação do processo. Tá? A partir desse trabalho que nós fizemos, nós atualizamos toda a documentação da área de negócios. O que a gente chama de documentação da área de negócios? Na área lá da COAF, nós temos saúde, educação, lazer. Todas as INs, todos os POs, INs e ITs, instrução de trabalho e os formulários foram atualizados e retrata agora um processo bem objetivo, bem direcionado para atender às finalidades de gestão de cada uma dessas áreas. Na área de educação, nós construímos 9 instruções de trabalho básicas que vai desde a matrícula, tá, até o reconhecimento de crédito, registro de aulas ministradas, construímos os documentos básicos indispensáveis. E na área de apoio, nós atualizamos todos os processos da área de materiais, tá, estão todos atualizados, todos os processos da área de negócio, da área de RM, então foram atualizados, enfim, foi um trabalho
amplo que nós estamos agora, nesse momento, né? Nesse momento nós estamos em fase não de conclusão, mas nós estamos numa fase agora de contemplar os processos de áreas que ficaram um pouco mais para trás, como a área de finanças, a área de recursos humanos, né? A área de serviços, são áreas que ficaram ainda sem ter um ajuste e uma atualização dos seus processos. Mas nós estamos nesse momento cuidando disso. Fora isso, eu tenho sido sempre lá um apoio para o diretor, os trabalhos pontuais que ele me pede. Analiso o processo, emito parecer, enfim. Então, faço todo um trabalho de atender, assim, demandas pontuais do diretor. Em síntese, eu acho que seria isso. Eu acho que tem um registro que eu não coloquei aí nessas contribuições, mas que eu acho que é importante ressaltar aqui, que foi que nós participamos de um grupo de trabalho integrado por representantes de cada uma das regiões, região Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste. Nós fomos para lá, indicados pelo Dr. Paulo Vargas, participando de um trabalho coordenado pela CNI, tá? Para conceber, na época eu participei, para a concepção do modelo de ERP, tá? Que é a implantação do Proteus, que caminhou depois para a implantação do Proteus, que é o processo de gestão de todas as informações, né, das áreas meio da empresa, que é a gestão empresarial, por assim dizer. Então eu participei inicialmente desse trabalho lá na CNI e depois ele foi conduzido todo pelo Dario. O Dario conduziu a partir daí, a partir do momento que ficou concebido o modelo de edital, que ficou concebido as regras para contratação do prestador de serviço para desenvolver o sistema. O Dario então entrou na parte mais técnica, que ensejou na contratação do sistema Proteus, né, que foi implantado em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em Brasília. Essas foram, na CNI, essas foram as unidades piloto e teste para a implantação do sistema. Goiás foi escolhido para participar exatamente porque tinha uma estrutura compartilhada muito bem consolidada. Nós já tínhamos então uma estrutura e isso foi um dos pontos fortes que levou a escolha de Goiás para participar. Eu participei lá dos grupos todos nas discussões até formatar o modelo de edital para contratação. Acho que basicamente é isso aí. E me resta aqui agradecer a oportunidade que me foi dada, né, de deixar alguma contribuição aqui, né, para esse registro histórico do Memorial da Indústria, na expectativa de que o que a gente coloca aqui, além de ser uma experiência pessoal que eu cumpri com muito orgulho, tá, me deu também muita satisfação de poder participar da construção, né, desse modelo de gestão que hoje está bem consolidado aqui no SESI Senai.